E a leitura bíblica de hoje, dando continuidade à nossa série Descansar em Deus. Hoje nós vamos entender o porquê nós precisamos descansar em Deus. Nós, como seres humanos, somos limitados, mas Deus não. Deus, ele é ilimitado. O descansar nos impede de viver ansiosos, nos fortalece espiritualmente e nos mantém em paz. E é isso que nós precisamos ser e fazer. Nós precisamos entender que nossas forças humanas, dependendo da situação, não servem de nada. Nosso entendimento, nossa capacidade de pensar não serve de absolutamente nada. Se não entregarmos o nosso caminho, a nossa vida e o nosso ser nas mãos de quem realmente pode resolver os nossos problemas, quão fraco nós seremos para o resto das nossas vidas. Mas quando entregamos de verdade nas mãos de Deus, nossas vidas, coisas boas e maravilhosas acontecem. Tô aqui fazendo esse devocional e tomando um cafezinho bem gostoso, porque é a melhor parte do meu dia. Vamos lá começar? Isaías, o capítulo é o 40, nós vamos ler do versículo 29 até o 31. Por que devemos descansar? Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, cansam e não se cansam, andam e não se cansam. Quem aqui já pegou algum ministério na igreja? Seja cuidar de jovem, seja cuidar de um encontro de casais, seja do ministério de louvor. Todos devem experimentar fazer a obra de Deus dentro da casa dele, dentro da casa do Senhor. Por quê? Exatamente por isso. Andam e não se cansam, porque o Senhor é que renova nossas forças. Fazer com que a vontade de Deus seja vista em nossas vidas é algo surpreendente. E quando descansamos nele, entendemos que não é com nossas forças que nós vamos vencer as batalhas e as lutas da vida. Quantas vezes eu quis vencer com as minhas próprias forças. Mas, na verdade, as minhas forças não valem de nada se não for em prol das coisas do Senhor. Vivi e vi muitas coisas. Hoje tenho 40 anos. Dentro desses meus 40 anos, eu venho de um ciclo religioso ao qual me levou a crer nas Escrituras. E hoje, a minha fé é consolidada em Deus. E hoje eu entendo que eu preciso descansar nele para assim as coisas fluírem segundo a sua vontade, segundo aquilo que ele deseja para nossas vidas. E não segundo o que eu quero, porque Deus sabe de todas as coisas. Ele nos criou, ele nos fez, ele sabe quando a gente vai cair e quando vamos ficar de pé. Então, aqui, quando Isaías fala, ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Quando as suas forças acabam, entra a força de Deus. Lembra quando Paulo fala que quando sou fraco, aí é que estou forte? Que ele se alegra nas tribulações? Ele coloca esse contexto aqui fielmente. Coloca esse contexto de que o Senhor dá força para ele de forma extraordinária, de forma vivida. Porque a fé de palavras, ela é muito bacana. Eu tenho fé, você tem fé, todos temos fé. Mas a fé sem
demonstrar sem ter uma obra concreta, não é fé de verdade. A fé é lá quando a gente está passando aquela luta, vivendo naqueles momentos de angústia, que a gente deposita de fato e de verdade nossa confiança em Deus. Vamos lá para Jeremias? Jeremias, o capítulo é o 17. Os versículos são 7 e 8. Jeremias 17, versículos 7 e 8. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar frutos. Nos momentos de tribulação, nos momentos de angústia, quando nós alicerçamos a nossa fé em Cristo Jesus e descansamos nele, aqui, Jeremias, ele nos fala, bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, está em quem? Em Cristo Jesus, cuja confiança nele está. E ele ainda reafirma, ele fala 2 vezes, cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele fala 2 vezes a mesma frase. Então ele reforça. Quanto mais vezes a gente fala, mais reforçado fica na nossa mente. Então Jeremias, ele quis reforçar que a nossa confiança, ela tem que estar no Senhor. Seremos benditos por depositar nossa confiança em quem realmente pode nos ajudar. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansioso no ano da seca, nem deixará de dar frutos. Aqui, Jeremias, ele fala o seguinte: nós, se depositarmos nossa confiança no Senhor, por mais que passemos momentos de crise, de medo, de ansiedade, de qualquer problema que seja, nossas raízes, elas estão tão profundas e tão alicerçadas que, na verdade, não vai faltar nada. Pelo contrário, ainda daremos frutos. E esses frutos não são os frutos que são produzidos por nós mesmos, mas são frutos produzidos espiritualmente pelo nosso Deus. Quantas vezes passei por tribulação, passei por momentos difíceis. Acho que o momento mais difícil da minha vida foi quando a minha mãe faleceu. Minha mãe, eu sempre cuidei dela. E quando ela morreu, para mim foi um momento muito doloroso, muito difícil. Até hoje sinto a falta dela. E quando ela faleceu, eu já era cristã, já era convertida, já tinha o Senhor na minha vida. E as pessoas vinham falar comigo porque sabiam do meu amor por ela, sabiam o quanto eu amava ela. E eu lembro que tem uma vizinha, ela falava assim pra mim: Nath, Deus é tão grandioso na sua vida que eu tava buscando palavras para tentar te consolar. Mas Deus é tão forte na sua vida que é você que está consolando a gente. Esses frutos não vêm da gente. São frutos espirituais que vêm do Senhor. E só Ele pode nos dar a força necessária que a gente tanto precisa. Foi a maior dor que eu tive aqui, a perda da minha mãezinha.
Mas Deus me manteve de pé. E eu tô aqui hoje gravando esse devocional com vocês, tomando meu café e conversando e me abrindo e dizendo para você: confia no Senhor, descansa nele, porque é Ele quem endireita nossos caminhos. Se não fosse Cristo entrar na minha vida, não sei nem o que seria da minha vida. Não sei nem o que seria de mim, onde eu estaria, como eu estaria. Vamos lá para Salmos? Salmos 46, nós vamos ler o versículo 10 e 11. Por que devemos descansar em Deus? Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Devemos descansar em Deus, porque devemos entender que a torre mais alta e mais segura é o Senhor. Muitas das vezes pode parecer que você está conversando sozinho, mas não. Deus está aí do seu lado, acariciando sua cabeça e ouvindo todas as suas súplicas e suas orações. E no tempo certo, no tempo devido, no tempo dele, que é o que devemos aprender, que tem o tempo de Deus. No tempo dele, é ele quem vai exaltar as nossas vidas. É ele quem vai dar o descanso que tanto necessitamos. E é ele que é a nossa rocha, é o que nos sustém, o que nos mantém de pé, o que nos ajuda todos os dias. Não é fácil. Descansar não é fácil. Porque queremos ajeitar aquilo que nós mesmos fizemos de bagunça. Mas vale a pena. Eu acho que um grande exemplo de entender que Deus bagunça as nossas vidas é lá em Abraão. Abraão, quando está viajando com a sua mulher, ele para num local e o rei, o faraó de lá, né? O dono do local lá do espaço, né? Do espaço geográfico, ele se encanta por Sara. Ele fica de olho em Sara. E Abraão, ele era meio irmão de Sara. Eles eram meio que parentes, meio irmãos. E ele fala para o rei, ele não fala que ele era esposo de Sara, porque ele tinha medo de que a sua vida fosse ceifada. Então, o que ele faz? Ele pega e fala lá pro rei lá, ó, ela é minha irmã. E o rei fica encantado com ela. Então, Deus tem que tomar providência pela meia verdade que Abraão havia dito. Ele só tinha dito uma parte da verdade, que ela era irmã dele, mas ele não tinha dito que ela era a esposa dele também. Porque ele tinha medo do rei acabar com a vida dele. Então Deus teve que fazer com que tudo desse certo, porque Deus tinha uma promessa na vida de Abraão. Mas não quer dizer que precisamos mentir para ficarmos em segurança. Devemos encarar a realidade das nossas escolhas e assim seguir em frente. Então Deus vai lá e coloca as coisas no lugar. Convido vocês a conhecerem a história de Abraão lá em Gênesis. Abram vossas Bíblias e leiam, porque é enriquecedor para nossas almas. Vamos lá para Hebreus? Hebreus, o capítulo é o 4. Nós vamos ler do versículo 9 e 10. Assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas.
Portanto, versículo 11, portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo da desobediência. Ou seja, quando nos mantemos obedientes, nos mantemos em descanso. A obediência, ela é o pilar do descanso. Descanso, não o descanso simplesmente somente o físico, mas o descanso espiritual. Quando a gente se mantém obediente, nos mantemos fazendo a vontade de Deus. E Deus se agrada da obediência. Deus não se agrada do sacrifício, das ofertas. Deus se agrada da sua obediência. Quer ter uma vida plena, uma vida boa, uma vida com a cabeça descansada? Seja obediente. Obediente ao que Cristo Jesus e ao que Deus nos ordena nas Escrituras. Temos um manual para uma vida boa, um manual para uma vida plena, um manual para o descanso. E quando entendemos que, sendo obedientes, nós estamos descansando em Deus, as coisas mudam de figura. E é algo totalmente diferente. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 22, o próprio Cristo nos informa que descansar em Deus é perceber que não somos autossuficientes, é entregar a Ele o controle e confiar que Ele cuidará de nós. É Cristo Jesus que nos informa que devemos confiar nele. E nós vemos também o cuidado em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, ao lançarmos sobre Jesus toda a nossa ansiedade. É Ele que tem cuidado de nós. E como diz Salmos, capítulo 23, versículo 3, Ele renova minhas forças e me guarda por caminhos de justiça, por amor do seu nome. Quando amamos o nome de Deus e o nome de Cristo Jesus e nos tornamos obedientes, estamos indo de contra a maré desse mundo. É como se fôssemos peixes. Alguém aqui já viu a série The Chosen? Se não, é um bom começo para vivermos o extraordinário de Deus e conhecermos o Evangelho de forma visual. Pegue sua Bíblia, acompanhe os capítulos, acompanhe os versículos e veja com seus próprios olhos o que as Escrituras nos revelam. Então, somos como peixes, o mundo todo vindo aqui nessa direção. E quando a gente encontra Jesus, a gente começa a ir contra a maré desse mundo. E nos tornamos seres extraordinários. E aprendemos o que verdadeiramente é descansar em Deus. E nadamos contra a corrente. Contra a corrente do mal, contra a corrente da inveja, contra a corrente dos nossos desejos, da nossa carne, e vivemos a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, como fala lá em Romanos capítulo 12. Quer entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Permaneça em obediência. Permaneça seguindo a sua vida de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com a nossa própria vontade. Nossa carne grita para fazer aquilo que o nosso corpo deseja. Mas o que é espiritual passa a viver de forma espiritual e extraordinária. Por que devemos descansar em Deus? Nós, como seres humanos, nós somos limitados. Mas Deus, ele é ilimitado. O descanso nos impede de vivermos ansiosos e nos fortalece espiritualmente. Nos mantém em paz e no descanso daquele que nos chama para ser seu, para ser de Deus, para sermos de Cristo Jesus. Vamos manter nossa fé em quem realmente pode nos dar o descanso. Jesus Cristo é esse descanso.
Ele mesmo nos fala: eu sou o Senhor do sábado. Jesus é o nosso Shabat, é o nosso descanso. E quando deixamos nossa vida nas mãos dele, vemos o extraordinário de Deus em nossas vidas. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Obrigada, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, por tudo que isso representa em nossas vidas. Pai, peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Peço ajuda, Senhor, porque somente o Senhor pode nos ajudar. Perdoe nossas falhas, nossos erros. Nos ajude, Pai, a entender que o descanso que vem do Senhor não é o descanso que o mundo nos dá. É um descanso pleno. É o nosso, Jesus é o nosso Shabat, é o nosso sábado, é o nosso descanso. Então, Pai, que nós entendamos que o nosso descanso somente existe no Senhor, somente em Cristo Jesus. O Senhor nos deu a Jesus Cristo para que temos descanso nele. Então, Paizinho, nos ajuda, nos ensina, nos doutrina para que possamos descansar em Cristo Jesus e fazer a sua obra. A obra é sua. Que possamos, Pai, não negligenciar a sua vontade, mas viver em plena obediência à tua vontade. Perdoe-nos, Pai, e dirija-nos. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.